dia ou talvez até boa noite. Hoje você é nosso convidado especial num episódio diferente do ParadaCast. E comemorando a Semana do Advogado, nós temos aqui uma roda de conversa mesmo com 3 advogados incríveis que estão aqui para expor um pouco da experiência deles, falar um pouco sobre a vivência. Ao meu lado tem o Otávio, a Vitória e a Renata. Gente, vamos se apresentar um pouquinho? Vou começar porque você falou de mim primeiro. Tudo bem, gente? Eu sou o Otávio, sou advogado já há 9 anos aí, passa voando. Os boletos não passam, mas passa voando. Atuo aqui no escritório, na área de qualidade, em relação às teses e em relação à validação das contestações. Bom, meu nome é Vitória, eu tô aqui no escritório já tem 2 anos, sou advogada também há um pouco menos de 2 anos, então, diferente aí do Otávio, eu tenho um pouquinho menos tempo de casa aí na advocacia. Eu tô aqui na qualidade, né, desde que eu entrei no escritório, responsável pela frente de combate à fraude, combate e prevenção à fraude. Bom, e eu, né, talvez não queria entregar um pouco a minha idade, mas já que o Otávio começou assim, esse ano eu faço 12 anos de formada. Caramba, amiga, sério? Acreditem. 12 anos de formada, sou carioca, morei uma boa parte da minha vida, da minha experiência na advocacia em Manaus. Estou em São Paulo há 1 ano e entrei aqui no escritório já há 4 meses. E sou responsável pela área de despachos, na excelência também ao lado de VIP. Então, vários anos correndo atrás de uma bela atuação na advocacia, mas até hoje dando certo, graças a Deus. Eu tô achando o máximo, porque assim, é realmente uma roda de conversa e a gente tem, cada pessoa de um jeitinho diferente. Tipo, o Otávio também atuou como professor, né? Tipo assim, 9 anos de carreira. A Vicky, recentíssima, nossa neném, 2 anos. Eu tô muito impressionada, amiga. Não ia falar jamais. O que eu ia falar é que assim, são 12 anos de experiência e você vê até mesmo de outros estados. Assim, a gente tá numa mesa com o pessoal com uma visão diferente, cada um tem uma bolinha diferente pra poder compartilhar. E eu tô assim, muito animada de conversar com vocês hoje. Que bom. Então, eu queria saber assim de vocês, dando continuidade ao nosso papo. Vocês lembram o que motivou vocês a escolher direito? Ou, mais especificamente, o que motivou vocês a escolherem serem advogados? Não, eu vou começar nessa, porque é até uma pauta que eu já falei no time. Eu sempre quis, na verdade. Eu lembro que quando eu era bem novinha, brincando assim, né, com minhas primas, com minha irmã, eu sempre pegava um tanto de folha A4, porque naquela época, advogado, né, andava com pastinha, papel, e aí sempre andava pegava as folhas lá, A4, e falava que eu era doutora, e eu falava que eu era doutora Viviane. E hoje, por coincidência, juro, por coincidência, eu trabalho com a Vivi, né, a Viviane aqui do escritório. Ok, Vicky, o que eu preciso fazer pra você me passar assim os números da Mega Sena? Vai demorar. Eu tô tentando descobrir ainda. Mas então eu sempre tive esse desejo de ser advogada e nunca pensei em nada diferente. Na faculdade a gente vai mudando, né? Como é um leque de opções, a gente, eu vou fazer concurso, depois eu vou advogar, enfim. Mas o desejo, né? A gente vê filme, vê série, tribunal e tudo mais. Então, o meu desejo sempre foi de advogar. E eu achei uma coincidência, isso deu... Depois que eu já estava trabalhando aqui, que eu lembrei, gente, eu sempre falava que eu era a doutora Viviane. E aí hoje eu trabalho com a Vivi e é uma coincidência muito engraçada, mas foi assim. Eu adorei saber da Vicky, mas agora eu tô curiosa pra saber o seu, Rê. Como aconteceu? Então, não pensava em direito, não pensava em advocacia, sempre muito quietinha, apesar de muita gente não acreditar, mas muito quietinha. Eu gostava muito de escrever. Então eu pensei muito em fazer letras ou jornalismo, porque na minha cabeça eu ficaria na minha baiazinha, escrevendo ali o que me dava, né, na cabeça. Só que muita gente também já me disse que eu tenho um certo... você fala bem, né? Por que não tentar desenvolver isso? E as pessoas, advocacia. E aí naquele momento eu, tá bom, vamos lá.
E aí, quando eu fui prestar meu vestibular, eu prestei para o direito, mas também prestei para letras. Não deixei... A segunda opçãozinha lá. E comecei a cursar as duas coisas, só que lá em Manaus as faculdades eram muito longe, né? Enfim. E eu não consegui, tive que trancar letras. Caramba! E aí desenvolvi no direito e percebi no decorrer do tempo que, literalmente, eu acho que, apesar de ainda ter um pouquinho, mas desenvolvi um pouco da comunicação com as pessoas. Hoje, na realidade, é o que eu mais gosto, é de ter troca. E acho que eu tô na profissão certa. Então, foi um apaixonamento no decorrer de toda a faculdade. Ah, isso foi fofinho. Mas foi difícil você sair do direito e ir pra... Aliás, sair de letras e ir pra direito, assim, definir? Como eu fiz junto, e literalmente eu vi que também no direito eu poderia ficar escrevendo, né? E fazer um pouco disso, eu só iria combinar um trem que, na verdade, eu não fazia, eu não esperava fazer, né? No decorrer do tempo, que era me comunicar tanto. Sim. E aí, agora, eu escrevo e me comunico. E se comunica muito bem, vamos lá. Comunica muito bem, tá? Inclusive, eu acho interessante você ter o S puxado, do carioca, e fala o trem do mineiro. Isso. E é manauara também, e o cantado do manauara, Não, incrível. mas na nossa equipe tem mineira, tem carioca, mexicana, tem paulista, enfim, é toda... Então, além da gente ter um parada cultural, assim, a gente tem uma parada diversificada de várias nacionalidades, o Brasil inteiro, eu gosto disso. Mas, Otávio, você não me foge a pergunta. Eu quero saber de você, amigo. O que te motivou? Ainda é a mesma coisa que te motiva hoje em dia? O que te fez? Foi algo muito de repente, porque a minha mãe trabalhava muito para poder pagar o meu ensino médio. E aí ela me colocou, né? Ela e meu padrasto me colocaram para o processamento de dados. Ou seja, eu fiquei 3 anos... estudando informática, C++, Não, Java. A gente ia ter um Otávio de TI. Não lembro de nada. O óculos de TI já denuncia, vamos lá. Mas aí o que aconteceu? Inclusive essa época era muito interessante porque a gente tinha que entregar o TCC e o meu primeiro TCC foi no disquete, o meu segundo foi no CD e o terceiro foi no pendrive, porque foram evoluindo as mídias durante... Foi aquele boom da informática, né? E eu terminei o ensino médio, participei de um teste, como que a gente fala sobre... Era um teste... Vocacional? Isso, um teste vocacional. E aí me deu que eu estaria mais ali perto das áreas de humanas, ciências jurídicas, né? E aí eu cheguei pra minha família com toda a cara e coragem e falei, então sabe os 3 anos que vocês se dedicaram a pagar de informática? Não quero mais. Não vou pra área, quero ser advogado. Minha mãe me apoiou muito, né? Meu padrasto curtiu muito, né? Faz parte. Mas a minha mãe apoiou desde o começo ali e decidi. Tive as primeiras aulas e me apaixonei mais ainda. Aconteceu o mesmo comigo, né? Eu comecei pensando, vou ser advogado empresarial. Aí, o 4º semestre, falei, poxa, o futuro tá no penal, hein? Aí chegou no 8º semestre, consumidor interessante. E hoje a gente é pequeno consumidor, né? Do 8º pra frente, pequeno. E esqueceu do tributário para ser rico e ficou... Quem não recebe essa propaganda, né? Do tributário para ficar rico. Qual o custo? Mas eu achei muito fofinho porque cada um tem uma vivência diferente e, Otávio, assim, você não denunciou a sua idade, mas você falar de esquete pegou um pouco a gente, amigo. Realmente. Eu tentei não concordar pra não dizer que eu conheci também. Você eu não era minha época. A Vicky é um bebê. Sketch, Obrigada. Mas já que você tem uma memória boa, assim, de falar de disquete, CD, pendrive, você lembra, assim, como foi o início da sua carreira? Tipo, algum momento marcante ou como foi pra você entrar nesse mundo do direito? Meu último estágio. Eu falo que minha vida ela tem assim momentos de grandes mudanças. Então não tem uma só. Hoje eu tô vivendo uma, inclusive, você sabe, né? Então, pra mudar de casa, minha filha foi matriculada nessa. Faz um tempo que eu tô pra mudar de casa, gente. Otávio sempre tá mudando de casa. As caixas estão lá há 3 meses, lá atrás das minhas câmeras, tá? Isso é mas vencendo no parada, né? No Copa Parada por conta das caixas. Olha a vantagem. Isso aí, não. Então vamos voltar. Não, mas desse período que pra mim marcou bastante foi o meu último estágio.
primeiro foi traumatizante. O último, eu fiz na Estrela, na Manufatura de Brinquedos Estrela. Nossa! Cara, eu achei demais. Quando eu cheguei lá, eu cheguei inclusive perto do Dia da Criança, né? Dia 12 de outubro. 12 de outubro. Isso. Eu lembro do Nossa Senhora, não lembro do Dia da Mas Criança. é o E eu mesmo. tenho uma filha de 5 anos, ó. Papai te chama, não lembro. E a gente recebeu brinquedos da Estrela, né? Como presente para os advogados. E para mim, era tributário. Era muito interessante. Ainda estava nessa discussão da pessoa jurídica e a gente ia até o STF discutir sobre a justiça gratuita da pessoa jurídica. Ainda não existia isso. Nossa, eu já não tô falando da idade. Tá forçando. Mas foi o que me fez me apaixonar mais ainda, porque eu passei em outros estágios, a gente sabe, né? Eu vivi praticamente 1 ano em cada estágio diferente. Tem uns que a gente gosta. Sim. Tem uns que são horríveis. Teve um que eu tive na República, que eu tinha que pegar o ônibus, não pelo estágio em si, mas pelo esporte. Eu morava em Rio das Artes, tá bom? Abraço em Rio. Muito bom. Nossa, eu tinha que sair 4h30 da manhã de casa pra poder chegar lá às 8h, num ônibus aquele de viagem executivo, e ainda tinha que ir pra faculdade, chegar em casa antes das 11h30, porque senão não ia ter um metrô. A nossa vivência do estagiário é Foi muito sofrida. tranquila, eu achei assim, muito tranquila, assim. Mas esse último estágio, eu já conheci a minha esposa, fui morar junto com ela, né? Fui promovido, ganhei minha OAB ali, entendeu? Consegui, conquistei a OAB. Então, pra mim, esse último estágio foi o melhor. E foi tipo aquilo que marcou, fez a sua chavinha mudar, tipo, eu fiquei isso. 5 anos como advogado em um mesmo escritório, né? Isso também acaba deixando aí, criei ótimas amizades do escritório que eu fiquei. Mas pra mim, o que me marcou, assim, que me fez falar, olha, cheguei até aqui, será que agora... porque eu testei, eu fiz a prova 2 vezes. Um desafio. Nossa, a primeira eu não passei por um ponto, mesmo cancelando, tendo anulação, eu não passei por um ponto. E aí eu fiquei muito aqui, me arrasou. Quando eu liguei pra minha mãe falando que eu passei, meu Deus do céu, eu vi Tem vontade de chorar, é uma coisa muito maluca. mesmo, né? Marca a nossa vida. Eu acho que esse negócio de quando a gente pega a carteira da OAB é realmente um divisor de águas. É quando você, igual a Vicky estava até comentando com a gente, você sente que a sua vida mudou. E é aquela coisa de a ilusão de como será que vai ser as coisas no mundo profissional para como é na realidade. Tipo, teve alguma situação, algum caso que vocês lembram de ter pego que marcou muito vocês profissionalmente, assim? Pode ser algo cômico, alguma situação inesperada, porque eu tenho certeza, gente, advogado vê de tudo, passa por tudo quanto é perrengue diferente. Então, teve algum caso que, assim, marcou vocês, ou porque era muito fora da casinha, algo assim, diferentão? Vocês lembram de algum? Eu posso citar todas as vezes que eu tava atrasado pra audiência. Não consigo lembrar. Quem se atrasou pra audiência sabe que ali é adrenalina pura, né? Você não consegue. Não, mas teve um que foi muito, muito interessante, que a pessoa, inclusive, é consignado, né? Normal. Mas a pessoa disse que ficou doente por causa da fraude do consignado. Mas a pessoa juntou um laudo falando que ficou doente por causa da fraude. E literalmente era um laudo psiquiátrico mostrando que a pessoa estava tomando remédio, né, doente por causa do consignado. E eu achei super estranho. Falei, que médica fala que a pessoa está doente, né, dessa forma? Especificamente por um estresse assim, muito, muito focal. E aí eu achei estranho. Aí eu joguei, né, o CRM ali no cadastro para poder ver de quem se tratava, né, porque achei estranho a médica ter os mesmos sobrenomes que a parte que estava com o problema. Ora, e a gente descobriu, em audiência, a gente só revelou em audiência, né? Pra ter a novela, né? Pra ter o drama. Sim. Aí a gente revelou em audiência, né? A gente levou o CRM, falando, olha, inclusive na rede social, tudo, assim, a Folha, assim, colocamos na audiência de instrução e julgamento. Ela é sobrinha, né? Inclusive ela tinha um último sobrenome, né? Sobrinha da autora e inclusive ela é pediatra. Nós pedimos para que seja expedido ofício do CRM porque ela não tem competência para passar remédios psiquiátricos. Que são Sim. O juiz acolheu, né? A sobrinha não estava ali presente, né? Sim. Mas aí eles pediram ofício e foi um caso assim que Nossa, me marcou muito, porque foi uma reviravolta chocante. Aí a gente pegou o processo com muita gente pensando assim, perdemos, né? Vamos tentar fazer um acordo, porque se a gente deixar uma pessoa doente, ao ponto dela ter um mal, falando que a gente deixou doente. Nossa. Mas não, realmente foi uma reviravolta. Eu adoro essas reviravoltas, verdade. Você pega um processo achando,
ok, fim de carreira, já era. Só que vai decorrer, parece uma novela das 9. Assim, enredo total, gente. Não é uma novela Excelente. mais ou menos, não. É uma novela, sei lá, nível Rei do Gado. Não sei se tá podendo falar nível de novela aqui, mas se puder falar, é nível Rei do Gado, Caminho das Índias. Caminho das Índias. Um negócio bem feito. Teve alguma situação, Rei, que você passou assim, totalmente fora da caixinha? Nossa, eu acho que caso fora da casinha, da casinha, Dá na mesma. Nossa, acho que a gente passa por muito perrengue, na verdade, né? Esses atrasos, literalmente, de sair, chegar correndo nos lugares pra dar certo. Mas caso específico, eu não consigo lembrar nenhum. E você chegou a viver algum, Vitor? Eu acho que eu concordo disso de despacho, né? Que a gente acaba tendo algumas situações ali na hora de audiência online, né? Já tive reuniões, assim, que na pandemia e confusão da outra parte, né? Pessoas passando atrás, enfim, essas coisas que causam aquele o cachorro desconforto, aparecendo né? no meio do despacho. Sim. Mas teve uma situação quando eu ainda era estagiária e eu fazia aquelas audiências no Sejusc, sabe? Audiência de conciliação. E aí era assim, acaba que uma das partes era uma audiência de conciliação, a gente conseguiu chegar num acordo e uma das partes ficou extremamente satisfeita. Era uma pessoa mais humilde, super carinhosa. E aí ela ficou extremamente satisfeita e olhava pra mim, eu no auge do meu 3º ou 4º período, e ela olhava pra mim e falava: doutora juíza, você foi maravilhosa, e me abraçava e pedia pra me enviar um presente. Eu não lembro muito bem o que era, assim, mas ela ficou super feliz e eu só, né, na minha estagiária ali, Não sabia nem como redigindo apenas nada. E aí ela ficou extremamente feliz e era uma das coisas, quando eu fiz o estágio no Sejusc, foi uma das coisas que eu achei incrível, né? Porque você vê o direito na prática ali, né? Como que ele interfere mesmo na vida das pessoas, como que a gente pode contribuir mesmo, né? Principalmente no âmbito da conciliação, que a gente não vê, assim, óbvio, né? Vê os conflitos, às vezes tem aqueles divórcios, né? Aquela partilha de bens que fica um caos. Mas, via de regra, a gente fazia muito acordo e aí era muito legal entender como que o impacto do direito pode ser muito positivo, né? Então, eu acho que, assim, trabalhar no Sejusc naquela época lá, eu trabalhei uma época no tribunal mesmo, depois foi na defensoria. Então, assim, dava pra ver o quanto que era legal mesmo, sabe? O quanto que a justiça, quando ela bem empregada, consegue agregar muito, né? E muda vidas mesmo. Então, acho que isso, na minha experiência, foi muito, muito, muito especial. E é até muito legal a Vicky mencionar isso, porque a gente tem vivido, tipo, como é uma mesa repleta de advogados e cada um, tipo, com um tempo de formação, de um lugar diferente, a gente tem presenciado, a gente tem acompanhado a transformação de como é ser advogado. Então a gente tinha aquela coisa de ser advogado, como a Vicky brincou, um monte de papel, carinho pra fazer carinho. Exato. Saindo do fórum com vários tanto de processo, volumes de processo. Protocolo físico. Antes do fórum fechar, porque tinha horário. Isso é um problema. Isso aí era um estresse, literalmente. Só quem viveu sabe. É verdade. Da Justiça Federal que vinha com os barbantezinhos. Sim, fazia assim, circular. E era eu que enrolava. Eu fiz o meu estágio voluntário na 5ª vara de execuções fiscais. Nossa. Uau. E aí, na época de todo o processo rolando barbante, era eu. Sabe aquele barbante? Então. Se você olhar com muita atenção no nome da Renata, você vai ver aquela cicatrizinha de abrir as bailarinas no processo. Trabalho voluntário, tem que amar muito, né? Mas foi muito legal isso, porque a gente vê, era exatamente esse esquema, era papel e pilhas de papel despedaçando, e hoje em dia a gente tem tudo num tablet, é tudo na palma da mão. Protocolo eu posso fazer o quê? 11h59 da noite, não precisa esperar o horário do fórum, essas coisas. Não digo. Mas dá pra fazer. Se você quiser uma adrenalina muito forte mesmo, faça, mas não digo. Mas assim, é
muito legal que a gente está vivendo de uma transformação digital que Sim, está afetando, na verdade, o mundo. E como vocês veem que vai ser assim, o papel do advogado nos próximos anos com essa transformação, unindo assim, o tecnológico, porque o que era ser advogado há 10 anos atrás não é o que é ser hoje em dia. Diferente. Hoje em dia a gente tem a atualização de vários sistemas judiciais, então a gente tem EPROC, a gente tem ProJude, a gente tem plataformas de inteligência artificial que ajudam o advogado de uma forma assim absurda que a gente não tinha antes. Então como vocês veem que vão ser os próximos passos para a advocacia? Acho que toda evolução de tecnologia, seja na advocacia, como a gente já vem vendo, inclusive âmbito de medicina, enfim, tudo quando, trazendo o que a Vicky falou, quando bem empregado e utilizado para o bem, né, para o direito de fato, eu acho que tende a ajudar com toda certeza. Sim. Então, hoje para nós, né, digitalmente, o protocolo a gente consegue fazer com uma certa maleabilidade que não era antigamente. Os sistemas em si hoje, com cada vez mais passando por evoluções, enfim, dentro do próprio escritório, como a gente atua literalmente aqui com bastante tecnologia. Então eu acho que tudo aliado a uma boa prática, a gente consegue ter bons resultados. Eu assino embaixo. Acho que a gente não tem que ver, né, toda essa evolução como um inimigo, né? Acho que a gente tem cada vez mais que tornar isso tangível, né? E um aliado, assim, para o nosso dia a dia, né? Acho que a gente tem que se organizar e querer também aprender, né? Como que isso funciona, como que eu tenho que me comportar perante esse tipo de tecnologia, como que isso pode agregar no meu dia, né? Então, acho que aqui no escritório, quando eu vim pra cá, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Sim. Porque assim, é lógico, né? Algumas inteligências a gente vê aplicada em outros lugares, mas aqui no escritório, realmente, fiquei impressionada, né? Em como que a gente analisa muitas coisas por inteligência artificial, como que isso agrega, porque apesar da gente lidar com isso diariamente, não substitui o humano, né? Eu e a Rê mesmo, a gente que é do mesmo time, a gente sempre tá utilizando inteligência artificial, tá analisando dados, mas nunca existiu algum momento que a gente falou assim, não, a inteligência que vai fazer. Isso. É sempre com a nossa capacidade analítica, né? Processual, de tentar entender, de traçar estratégias. Então, eu acho que é tentar ir se adaptando conforme, né, a sua demanda, com o que o escritório precisa, com o que a sua vida precisa, porque acho que isso supera também o âmbito do direito, né? Mas acho que, assim, é um aliado cada vez mais forte e as pessoas também têm que começar a tentar entender disso, né? Acho que a gente, por vezes, não fica com medo e aí blinda, né? Não se abre para estudar sobre isso. Porque é tudo muito novo, né? Todo novo, as pessoas... E é outra linguagem também, né? Então a gente começa a entender, né? O que é prompt, o que é, né? E aí a gente tem que se adaptando, assim como eles também, né? Quando a gente vai conversar aqui com a equipe do MAS, né? Gestão de projetos, eles têm outra linguagem, a gente tem uma. Então acho que é tentando unificar, né? Esses lugares, assim. É bem essa visão que a gente tem. Porque eu percebo muito de contato com alguns advogados mais velhos, que já têm anos e anos de carreira, que eles têm muita resistência ao uso das tecnologias. Então, é muito aquela coisa de não, a gente tem que ir pro balcão, bater barriga no balcão, aquela famosa expressão, esquentar a barriga no balcão. Esquentar a barriga no balcão. E realmente é muito importante ter esse contato judiciário com o advogado, esse contato pessoal. Só que a gente não pode esquecer que a tecnologia é nossa aliada. Então existem casos e casos em que o contato pessoal é imprescindível. Mas existem momentos em que a tecnologia tem que ir para ajudar. Então você ter uma agendinha virtual ali para te ajudar, você tem uma audiência online no Maranhão que você vai poder fazer online, é incrível. Nós vivenciamos muito isso, né? A Vicky com a parte de litigância predatória e eu com despacho, imagina, ter que viajar para cada estado para tratar sobre isso. Então a gente, com a tecnologia, consegue fazer os despachos daqui, por exemplo, né? Poucos hoje em dia não se adaptaram a isso, óbvio, né? Trazendo um pouco do ruim do que é
a gente passou pela pandemia, mas foi algo que o virtual também se tornou um aliado nosso, né? Para conseguir progredir justamente nessa troca e sem precisar fazer viagens, enfim. E falando assim de uma experiência pessoal minha, de mostrar assim como essa resistência à tecnologia pode não ser benéfica e pode realmente brecar o seu desempenho melhor em qualquer coisa. Eu trabalhei em um lugar em que o processo é digital, ou seja, tudo PDF, Meu Deus. tudo online. E se fosse necessário a gente conversar sobre uma peça, conversar sobre um processo, fazer alterações, discussões, eram impressas as decisões, eram impressas as peças online, tudo online. O processo é totalmente digital. Eram impressas, e aí quando imprimia, o advogado pegava uma caneta Bic, Meu Deus. ia lá rabiscando, escrevendo as coisas. Não é possível. Então, assim, eu entendo que é costume. Sim. Eu entendo que é um advogado, por exemplo, que tinha anos e anos Sim. de carreira e se habituou. Mas será que a gente não pode pegar o tabletzinho lá, pegar o PDF e ir riscando? Porque tá aqui pra ajudar a gente, sabe? Então, a resistência eu acho cultural, eu acho que é muito cultural, muito estrutural. E a gente, como assim, uma nova geração de advogados e advogados que estão crescendo, que se você tá vendo isso daí pensando em fazer advocacia, continua, vai firme, só escuta o que a gente tá falando antes. Eu acho que é muito importante a gente quebrar essas barreiras. É muito importante a gente começar a fazer as pessoas pensarem que o digital é importante, o tecnológico é importante e a inteligência artificial não tá aqui pra roubar o lugar do advogado. Esse é o mais importante, porque eu vejo muita resistência deles assim, tipo, não, a inteligência artificial vai começar a entender o despacho e não vai precisar de advogado. Sim, Cara, é muito forte isso. E Tem um caminho ainda muito longo nesse Com ponto, certeza. porque ela está aprendendo, né? Querendo ou não, a inteligência artificial, como o nome diz, ela tem a intenção de progredir da forma como a inteligência humana, né, teve anos aí para poder compreender. Mas eu falo assim, que vocês falam sobre a questão do despacho, né, falar um pouquinho em relação da minha área, que é um ponto que ajudou bastante ali das jurisprudências, dos compilados da legislação. Hoje sai uma lei nova, você simplesmente tem acesso a ela imediatamente. A Caixa dos Leis é simplesmente uma nomenclatura que a gente utiliza por modismo, porque tecnicamente já tem ciência da lei assim, sabe? E até para questões que não são tão jurídicas. Hoje a gente tem tantos canais de notícias diferentes, alguns fidedignos, alguns não. Nós temos ali os streams, o YouTube da vida, o jornal. Então, ainda que seja uma mudança que não se mostre tão significativa, ela vai acabar sendo noticiada de alguma forma. Sim, exato. E não sei como vocês, mas tipo, pra mim, pelo menos, é muito bom ter a internet, ter essa coisa tecnológica, porque a gente tem acesso à jurisprudência assim. Tipo, acesso à informação, à tecnologia, à atualização, a tese nova do STJ, essas coisas. Eu fico pensando, antigamente o pessoal tinha que ir tipo, na biblioteca do tribunal, aí eu olhava aquelas revistas do tribunal pra ter atualização. E a gente, tipo, na hora que sai uma decisão, a gente já tem acesso a isso. É muito bom ter esse informativo judicial. Eu não sei o que você tá falando, não peguei essa. Eu também não sei, eu falei sim, mas falei só pra dar uma apoio moral. A gente só concorda, assim. A gente só concorda. Cartãozinho de jurisprudência, Nunca gente. vi. Eu passei por isso. Eu nunca vi cartãozinho de cartão. Existia cartãozinho de jurisprudência? Essa aí Não, realmente Eu sei disso agora. foi too much. Não deu. Na verdade, Se eu já tinha revelado a idade com um disquete, um cartãozinho de jurisprudência. tinha mas os advogados bem mais velhos do que eu, pelo amor de Deus. Tinha umas caixinhas que tinham os cartões, sabe, assim, na época do meu TCC da faculdade, eu ainda fazia muito na mão, né? Não tinha tantos notes lá e tal. Também não foi tão tempo não, viu? Foi 2015, 2014. Mas então... Pô, quando eu entrei na faculdade. Então, 10 anos. Não, em 2014 eu terminei o ensino médio para a faculdade em 2016. Mas eu fazia as anotações das fichas, né, de redação, pra gente poder fazer o TCC. Então tinha isso em relação à jurisprudência. Caramba, Tinha uma nossa, caixinha eu de realmente eu não jurisprudência. conhecia. Legal. Tinha isso. Na minha época já era livro em PDF. Ah, errado? Não tá errado. Praticidade, né, meus amigos? Mas eu quero saber de vocês. Por exemplo, a Rê tem anos de advocacia, ela passou por vários estados diferentes. A Vicky é nossa neném, mas assim, ela está experimentando a advocacia assim, massificada, mas não só massificada, ela é especificada em focos estratégicos. Sim. Então é uma experiência totalmente diferente. Muito. Otávio também é uma pessoa... também, para. Vamos Também, entrar em entendeu? detalhes, mas eu quero saber de vocês que, assim, tem experiência, tem vivências diferentes. Qual o legado que vocês gostariam de deixar
Caramba. Forte, né? Aí Sim, vamos lá. Só isso não tem impacto. Qual o legado que vocês gostariam de deixar pros filhos de vocês, ou não sendo filhos, mas pros jovens advogados, pessoas que estão pensando em vou fazer direito, eu quero ser advogado. Tipo, qual o legado que vocês gostariam de deixar para essas pessoas? O que vocês têm a dizer, tipo, nesse momento? Força. Eu apertei muito forte. Eu também achei muito profundo isso aí, hein? Nossa. Caramba! É nessa hora que fica tudo preto e branco e aí vai pro próximo capítulo. Eu quero saber do fundo de coração de vocês, de verdade. O que você diria, por exemplo, pra sua filha? O que é um legado que você gostaria de deixar pra ela da sua advocacia? A meu ver, tá? Não é uma visão pessimista, é a minha visão. Não tem como prever a forma que se dará a advocacia para minha filha, que hoje tem 5 anos. Sim, com certeza. Entendeu? Porque eu não sei nem como vai ser o ensino dela. Eu já era primeira série, agora é primeiro ano, eu não sei. Isso eu já não estou sabendo. Mas o que eu falo é o seguinte, a tendência é que conforme a gente vai tendo relações sociais mais complexas, a gente vai precisando de mais regulamentação. Sim. Você pega a LGPD, você pega o direito eletrônico, a inteligência artificial está sendo regulada também. Sim. Então, conforme vai aumentando isso, jogos eletrônicos e tudo isso vai acabar gerando mais área. Então, o que eu acho que vai ficar de legado, a gente querendo ou não, né, é essa diversidade muito maior do que claro, sem menosprezar, mas um direito tributário, um direito civil. Você não vai ter mais simplesmente um tributário, você vai ter um tributário relacionado a jogos eletrônicos, um tributário agora, tributação em relação a servidor específico. A gente tem esse ensinamento, esse conhecimento quando a gente vai praticar no escritório. Mas se você for ver no final das contas, há uma grande possibilidade de ter escritórios especializados. Sim. Como existem escritórios especializados em consignado ou bancário. A gente tem uma gama bancária, mas a gente tem equipes relacionadas a temas específicos, né? Eu acho que é isso que a gente vai ter. É assim, um legado que vocês, meninas, gostariam de deixar, tanto família, sei lá, filhos ou para os jovens advogados, um legado de vocês. Eu, assim, acho que com todo esse avanço, né, tecnológico, as pessoas têm que se preocupar em serem criativos, em continuar estudando, porque, né, não é o chat GPT que vai, né, te fazer um advogado, uma advogada de qualidade, né, que esteja ali de acordo tanto com as nossas normas, quanto com o código de ética, enfim, e como a advocacia de qualidade. Então, eu acho que é ser curioso, dedicado, né, e usar essa inteligência artificial, né, todas essas tecnologias como um aliado, não ter medo, né. Acho que não existe isso de, o direito vai acabar. Não. Se você tá aí, né, gosto muito dessa área, acho que vou seguir nisso, eu acho que é uma área, assim, incrível, a gente consegue impactar na vida das pessoas e na sociedade, né, de uma forma muito especial. Acho que as pessoas têm que ter esse senso de responsabilidade, né, que o direito traz, assim. Sim. Lógico que existem aí as pessoas que vão para outro lado, Sim. né, e isso vai existir em qualquer profissão, infelizmente, mas eu fico muito feliz, assim, né, de ser advogada hoje, porque era realmente um sonho. Passar na OAB foi um sonho realizado, então acho que é muito gratificante. Eu espero que outras pessoas também possam sentir isso. Porque a gente inspira, a gente modifica, né? A gente traz mais diversidade para a sociedade, né? A gente garante direitos, isso é muito, muito especial. Então, é isso, assim, eu acho que nós advogados, advogadas, a gente contribui de uma maneira muito especial, assim, para a sociedade. E esse é o legado, contribuir de uma forma especial e cuidando, né, das pessoas, não pensando só no dinheiro, né? Porque aí vai para outro lado, que aí é complicado. Eu concordo também. Eu acho que ser advogado é uma responsabilidade imensa, porque eu acho que como legado, a gente literalmente vive hoje em dia com o avanço da tecnologia também com sonhos e idealizações de pequenininhos que veem pessoas bem vestidas e talvez, né, vou pro tribunal bonitinho, mas eu acho que hoje a importância da advocacia é você saber que você representa o direito de alguém. É a vida de alguém. Então, existem muitas pessoas, assim, né, tirando a pessoa que entra com uma ação para ganhar um dano moral porque o chinelo quebrou,
existem várias ações importantíssimas que ou você vai ficar, infelizmente, sendo caçado judicialmente porque deve e precisa daquela modificação e vai ter uma vida infernizada por isso, assim como você depende, às vezes, de uma liminar para conseguir uma medicação, uma cirurgia. Então, eu acho que o legado que a gente deixa, no meu ponto de vista, é a importância do que a gente pratica, a responsabilidade que a gente tem de, literalmente, carregar o direito do outro. Sim. E saber que a gente precisa utilizar o direito da melhor forma possível. Então, pequenininhos, né? Agora os filhos e famílias, enfim, quem entende. E tem gente que tem vontades, né, futuras, pessoas mais velhas que também não tiveram oportunidade lá atrás e querem agora ir para o direito. Eu acho que continuar trazendo o bem através de uma profissão que é uma responsabilidade imensa. Eu digo que, mal comparando, é como se fosse um médico que a gente resolve de outra maneira, mas é tão importante quanto. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E é muito legal vocês falarem isso, porque a gente percebe, tipo, no relato de cada um de vocês, o quanto o direito é importante, porque a gente vê diretamente o reflexo na vida da pessoa. Sim. Quando você consegue uma coisinha que, às vezes, na visão da outra pessoa é minúscula, como aquela pessoa fica super feliz. Sim, igual você tava falando pra gente, Vicky. Então, essa coisa do direito não ser só uma figura de terno bonita, escondida, mas ser uma pessoa de verdade, fazendo o trabalho Com dela. certeza. E, o advogado é importante para a manutenção da justiça, como a gente vive falando. Não tem como substituir. Indispensável. E eu percebo. E é muito bonitinho ver vocês falando, porque vocês falam com muito carinho da profissão. Sim. A gente sabe que toda profissão tem seus percalços, tem os seus desafios. Trabalhar com prazo não é fácil. Não é fácil. Não é. Mas dá pra ver, da forma que vocês falam, com muito cuidado, com muito carinho do que vocês conseguem e que, apesar de todas as dificuldades, é gratificante. Com certeza. E o que a gente, acho que no final desse nosso episódio de hoje, esse episódio super especial, que eu gostaria muito de agradecer vocês por compartilharem um pedacinho da vida de vocês com o pessoal que tá em casa, que tá acompanhando com a gente. Realmente dizer pra você que às vezes tá precisando escutar isso, que seja um jovem advogado, um advogado já com anos de experiência, alguém que tá pensando em fazer direito, tentando passar na OAB, se isso é importante pra você, se você sente que esse é um relato, por exemplo, que você daria, algo que você se sente tocado, é isso, a advocacia é isso, não é só uma pessoa enfeitada, bonitinha de terno, é cuidar da vida de alguém. Então eu agradeço demais a vocês por terem compartilhado com a gente. Foi incrível. E eu agradeço a você por estar aqui com a gente, acompanhar até o final do nosso episódio. Meu nome é Ana Carolina, eu sou sua host e esse foi mais um episódio do ParadaCast.